o carro. Não funciona. Só que às vezes diminui o valor. O bem funciona, mas vale menos. Exemplo, vamos imaginar que eu compre de você uma máquina que produz 100 unidades por minuto. Preço da máquina, 100 mil reais. Passa uma semana, do nada, ela começa a produzir 80 unidades por minuto. Tinha um defeito oculto. Nesse caso, tornou o bem próprio para o seu uso? Não, apenas diminuiu o valor. Se a máquina, não é uma relação matemática grosseira, se a máquina valia 100 mil reais, agora ela vale 80 mil reais. Produz 80 unidades por minuto, ao invés de 100. Ok? Então, diante de um vício redibitório, eu posso reclamar de duas formas, através de duas ações judiciais. Marlon, você me vendeu o carro usado. Você me vendeu a máquina. Como é que eu, prejudicado, posso cobrar vício redibitório em juízo? Eu posso ajuizar ou uma ação redibitória ou uma ação que eu vou chamar de ação quanti minores. Escreve como fala. Quanti minores. Ação quanti minores também é chamada de ação estimatória. O que é uma ação quanti minores? Desculpa, primeiro, o que é uma ação redibitória? Na ação redibitória, eu peço para redibir o contrato. Eu peço para redibir o contrato. O que é redibir o contrato? Desfazer o negócio. Desfazer o negócio. Chego para a Marlon e falo, Marlon, devolve meu dinheiro, carro usado. Devolve meu dinheiro. Se você quiser, o carro está aqui. Mas eu quero meu dinheiro. Ação redibitória, desfazer o negócio. Só que quando o bem funciona, mas diminui o valor, eu tenho a opção de ajuizar uma ação quanti minores. Qual é o pedido que eu faço? Abatimento do preço. Nessa ação quanti minores, vamos apurar quanto menos quanti minores, quanto menos vale o bem. Vale 20 mil a menos, me devolve 20 mil reais. Ou vou te pagar só 80. Na ação quanti minores ou estimatória, nós pedimos abatimento do preço. Eu quero ficar com bem, com a máquina, mas ela vale menos, me devolve 20 mil reais. Quanto menos vale o bem? Vamos estimar quanto menos vale o bem? 20 mil, me devolve 20 mil. Então, ação redibitória, redibir o contrato. Ação quanti minores, abatimento do preço. Apura-se quanto menos, vale o bem e busca-se essa restituição ou não pagamento. Nós vimos que vício redibitório é defeito oculto. Eu posso reclamar se o defeito é oculto, eu não vi no momento inicial. Vício aparente eu posso reclamar? Na relação civil, não. Na relação de consumo, sim. O que eu quero dizer com isso? Olha o exemplo que eu usei para explicar vício redibitório. Vou comprar o seu carro usado. Eu não falei que eu vou numa loja comprar uma geladeira, a geladeira está quebrada. Por quê? Se eu for numa loja comprar uma geladeira, deixou de ser uma relação civil e passou a ser uma relação de consumo. Aí eu não aplico mais o Código Civil, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor está protegido contra defeitos ocultos e defeitos aparentes. Então, uma coisa é o Código Civil, relação civil. Outra coisa é o Código de Defesa do Consumidor, relação jurídica consumerista. Veja, é diferente. Os prazos para reclamar são diferentes. Aqui eu vou comentar prazo para reclamar vício redibitório. No Código de Defesa do Consumidor, os prazos são diferentes. No Código de Defesa do Consumidor, você sabia que tem uma proteção para o fornecedor? Você sabia que no Código de Defesa do Consumidor existe uma proteção do fornecedor? Você lembra qual é? Sabe qual é? Se eu compro um bem com defeito, o fornecedor é obrigado a trocar? Eu confesso que eu não me lembro o artigo. Você pode olhar na Lei de Defesa do Consumidor. Em princípio, não. O Código de Defesa do Consumidor dá ao fornecedor 30 dias para consertar o bem e me entregar bonitinho. Somente se ele não o fizer em 30 dias, aí que se abre ao consumidor a possibilidade de
devolução do dinheiro, troca do produto e outras que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Veja que a lei protege o fornecedor nesse momento, não obrigando a trocar o produto ou devolver o dinheiro no prazo de 30 dias, porque ele tem 30 dias para consertar e entregar bonitinho em folha. Se fizer, resolvido o problema. Se não fizer, aí sim abre seu consumidor opção. Opções. Então veja que na relação de consumo, nós temos regras próprias no Código de Defesa do Consumidor, que eu não vou abordar aqui, apenas citei algumas observações, porque é tema de defesa do consumidor. Aqui eu vou falar em vício redibitório. E, Luísa, você poderia me perguntar, então, quando é que nós aplicamos o Código Civil e não relação de consumo? Em 2 casos. Você sabe que para ser relação de consumo, o fornecedor deve ser fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Quem vende um produto, vamos lá, conceito de empresário, você não exige, no termos da lei de hoje, profissionalismo, que significa habitualidade. Se eu vender o meu carro usado para você, eu não sou empresário. Eu aproveitei uma chance, descobri, estou vendendo, você quer comprar? Vendi. Para ser empresário, para ser fornecedor, exige-se habitualidade. Então, se eu vender meu carro para você, eu não sou fornecedor, não é relação de consumo, Código Civil. E você sabe também que para ser relação de consumo, o consumidor tem que ser consumidor. O que quer dizer isso? O consumidor tem que adquirir o bem como destinatário final. Se eu compro um bem para revender, não é relação de consumo. Então, nesses 2 casos, quando o fornecedor, quando não é fornecedor, ou quando não é consumidor, lê-se, quando o adquirente não é destinatário final, ou quando quem vende não pratica com habitualidade, nós temos relação que não é de consumo, aplicamos o Código Civil. Respondendo a sua pergunta, Luísa, não pode reclamar vício aparente? Na relação civil, não. Na relação de consumo, pode. Então, numa relação de consumo, como o Código de Defesa do Consumidor protege tanto oculto como aparente, na relação de consumo é protegido, oculto e aparente. Aqui na relação civil, aparente não, só apenas oculto. Mas aí quando não for uma relação de consumo, eu comprando o seu carro usado, por exemplo. Ficou claro? Beleza. Você me vendeu o seu carro usado, vício redibitório. Você vai responder por isso mesmo na sua boa-fé ou só na má-fé? Você colocou a massa. Eu vou reclamar. É claro que você responde. Agora vamos imaginar que eu ligo para você e falo, o carro que você me vendeu não está funcionando. Você vira para mim e fala assim, como assim? Não está funcionando. Tiago, comigo estava funcionando normalmente. Você não sabia do defeito oculto. Existia um defeito oculto que não tinha pipocado ainda. Você não sabia. Boa-fé. Mesmo na boa-fé, você responde por vício redibitório? Responde, porque é uma garantia implícita imposta ao alienante. Não precisa vir nem no contrato, decorre de lei. Só que há uma diferença. Na boa-fé, você devolve meu dinheiro. E até paga as despesas que eu tive com o contrato. A ideia é não ter gastos. Agora, se você estiver de má-fé, colocou na massa, não só você devolve meu dinheiro, como você indeniza perdas e danos. Evicção é a perda judicial, é a perda ou desapossamento judicial ou excepcionalmente administrativa de um bem em razão de um problema jurídico anterior à alienação. Quem vendeu não pode ter vendido, quem comprou perdeu e vai reclamar do vendedor alegando que foi vítima de evicção. Vimos várias questões a respeito da evicção, questão além do conceito, nós vimos vários exemplos, discutimos várias situações, analisamos vários temas, até questões processuais foram debatidas aqui. O que eu queria discutir com vocês é, esta responsabilidade pela evicção, nós vimos que é implícita, não precisa vir no contrato, decorre de lei. Ela pode ser excluída? Ela pode ser reforçada? Ela pode ser diminuída? Vamos imaginar que eu esteja vendendo um bem, você vem comprar e fala assim, Tiago, onde é que você comprou esse bem? Aí eu comprei num brechó. Aí você fala, então desculpa, eu não vou comprar de você. Por que não, querido amigo? Porque você comprou num brechó, nós não conhecemos a procedência do bem, vai que esse bem é roubado e me traz problema, não quero. Eu viro para você e falo assim, eu conheço o dono do brechó. Aliás, eu boto minha mão no fogo por ele. Se você perder esse bem pela evicção, ele dou o dobro do que você me pagar. Aí você compra. O que eu fiz nesse caso? Eu reforcei a garantia pela evicção. Você me dá 10 mil e se houver eu pago 20 mil. É possível? É. Artigo 448 do Código Civil. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar a garantia contra a evicção. Podemos diminuir? Também.
estou vendendo um bem bem baratinho, estou vendendo a coisa bem baratinha, você questiona por que um preço tão baixo? Porque eu comprei num brechó, eu não conheço a procedência, vai que você pede pela evicção? Aliás, se você perdeu, ele paga metade do que você está me pagando, porque eu tenho custos com essa venda. Você aceita, comprou bem. Se perder para evicção, vai me cobrar só metade do valor. É possível isso? É válido isso? É. O próprio artigo 448 diz: podem as partes, por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela evicção. Excluir, pode? Se você perdeu o bem pela evicção, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu. É possível isso? Nem sempre. Professor, o artigo 448 diz que pode. Está aqui escrito: podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Mas para essa cláusula valer e você não poder cobrar de mim, a lei coloca 2 requisitos. Primeiro, o evicto deve ter sido informado do risco da evicção. O evicto deve ter sido informado do risco da evicção. E, segundo, não é ou, e, segundo, requisitos cumulativos. Tê-lo assumido. Tê-lo assumido. Jurídico. Então, nós vimos que o negócio jurídico, o contrato, ele pode ser válido ou inválido. Será inválido quando for contra a lei de alguma forma, por exemplo, violando esses requisitos de invalidade. É claro que há outros elementos, casos de invalidade, previstos em lei. O artigo 550 do Código Civil diz que é anulável a doação feita para amante. Sabia disso? O cônjuge adúltero que doa um bem para amante, essa doação pode ser anulada pelo cônjuge 2 anos depois do divórcio, agora acabou a separação judicial, o artigo fala sociedade conjugal, então agora é divórcio, acabou a separação judicial, ou pelos herdeiros necessários. É anulável em 2 anos. A lei tem vários casos parados pela lei, mas na teoria geral será o contrato inválido quando o agente for incapaz, quando o objeto for ilícito, impossível ou interminável, quando a forma for não prescrita ou proibida por lei, defesa em lei, ou quando houver algum defeito do negócio jurídico e a simulação. O contrato, ele é inválido. Ok? Agora eu preciso que você preste atenção em mim. Vidrada em mim, porque eu vou falar de um assunto extremamente importante. Se eu perguntar hoje para você, quais são os efeitos da sentença de invalidade do ato jurídico? Então, hoje, qual é o entendimento que você deve ter numa prova de concurso público e até para atuar como advogado, se for o caso, sobre os efeitos da invalidade do ato jurídico? Embora o ato nulo seja declarado nulo através de uma ação declaratória de nulidade e o ato seja anulável, seja anulado através de uma ação anulatória constitutiva, ambos retroagem, inclusive o anulável, em razão do artigo 182 do Código Civil. Meus queridos alunos, estudantes, doutores, concursandos, curiosos, telespectadores, enfim. Terminamos o nosso curso Teoria Geral dos Contratos. Terminamos nossa 5ª aula. Abordamos vários temas relevantes sobre a Teoria Geral dos Contratos. Vimos conceito, natureza jurídica, principais classificações, princípios, evicção, vício redibitório, invalidade do negócio jurídico, que é a invalidade do contrato, abordando temas correlatos importantes, tá? Sempre lembrando que você pode fazer perguntas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Pode rever essa aula e qualquer outra aula através do site www.tvjustiça.jus.br. Pode fazer o download da aula, pode ver no YouTube, tá? Encerramos aqui a Teoria Geral dos Contratos, abordamos temas que eu reputo importantes para a sua preparação para concurso público, para a sua preparação, seu aperfeiçoamento como advogado, para atender seus interesses. Nos encontraremos no momento futuro, num curso, de novo no Saber Direito, e vou esperar ansiosamente poder reencontrá-los e poder conversar com vocês mais uma vez sobre o direito civil.